Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo semanal Conhecendo o Nosso Lar, onde nós investigamos semanalmente um capítulo dessa obra tão maravilhosa, tão importante, ressaltando aí o que nós podemos retirar para qualificar a nossa vivência, para que possamos aprender a lidar com os desafios da vida. Afinal de contas, o principal objetivo de André Luiz, segundo as suas próprias palavras, é que nós possamos viver com mais lucidez enquanto ainda estamos encarnados no nosso corpo físico, desfrutando dessa oportunidade abençoada de aprimoramento espiritual. No episódio de hoje, nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 6. E esse capítulo, ele tem um tema central, uma questão central. Eu gostaria de fazer um pequeno parênteses logo aqui nesse começo, que é exatamente para falar da estratégia de André Luiz ao escrever essa obra, para que nós possamos não nos enganar a respeito dos objetivos que esse Espírito tem ao trazer para nós esse cabedal de conhecimentos. O tema central desse capítulo versa sobre a queixa, a questão da lamentação, da reclamação. E aí nós nos perguntamos por que, afinal de contas, numa obra que fala sobre a vida no mundo espiritual, o autor, André Luiz, tutelado, como nós já vimos, claro, por outros espíritos benfeitores que acompanhavam aí a produção mediúnica de Chico Xavier, vai dedicar um capítulo só para falar sobre esse tema. E aí nós lembramos, como falamos lá na nossa live de abertura, se você está chegando pela primeira vez hoje, basta acessar lá o canal no YouTube do Conhecendo o Espiritismo, na seção das playlists você vai poder ver os episódios anteriores. Mas na nossa live de abertura nós comentamos que a intenção de André não é trazer curiosidade somente sobre a vida no mundo espiritual. O que nós fazemos lá, nós vestimos ou não vestimos, o que nós sentimos, isso são coisas que ele vai abordar. Mas o objetivo primordial dessa obra é de cunho moral. É para que nós encarnados possamos viver como espíritos enquanto ainda estamos no corpo, para que quando passarmos para essa outra etapa da nossa caminhada espiritual, mais uma vez, nós podemos dizer, porque já desencarnamos muitas vezes, quando refizermos esse processo, dessa vez que possamos fazê-lo com mais qualidade. E morrer com qualidade, desencarnar com qualidade é um simples resultado do tipo de vida que tivemos, de como conduzimos a nossa encarnação. E aí é que entra a importância, dentro de toda essa estratégia, da questão da queixa. E nós vamos entender, a partir da fala do benfeitor que vai conversar com o André Luiz e do material de suporte que nós traremos, por que a queixa nos impede, afinal de contas, de termos uma vida de qualidade, considerada essa qualidade do ponto de vista espiritual. Então vamos lá avançar para o nosso estudo. Nós vamos começar trazendo aqui o diálogo da obra em que André Luiz vai começar a tratar aí o seu histórico, vai começar a falar do histórico do que aconteceu com ele e é onde aparecem as suas queixas. O benfeitor espiritual adentra no quarto e pergunta de André como vai, melhorzinho? E aí ele, antes de responder, como narrador, explica, obedecendo ao velho vício. De que vício André Luiz está falando? Do vício da lamentação, do vício da reclamação ou da queixa. Então, obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me
enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. E aí vem a fala dele. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. E aí volta André para a posição de narrador. Clarencio ouvia, atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Vejam só que interessante esse destaque. Sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Então, apesar de ser uma lamentação, diferente do que nós faríamos, a gente já ia interromper, puxar o celular, sair para fazer alguma coisa. O benfeitor Clarencio continua atento para ouvir as reclamações de André. Encorajado com essa atitude, diz ele, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção de tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Vejam só a percepção distorcida de André Luiz aqui a respeito da sua própria existência quando ele entra pela reclamação, porque nós vimos em capítulos anteriores que quando ele estava em outra faixa de pensamento, ele reconhecia que teve uma vida absolutamente confortável, nas próprias palavras dele, pais excessivamente bondosos, teve todas as oportunidades e pouco aproveitou. É só entrar pela linha da queixa que começa a destacar-se somente as dificuldades, como ele está falando aqui. Uma vida inteira de desenganos, doenças, abafando escassas notas de alegria. Uma percepção diferente. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como o terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Então vejam que não está muito distante, me permitam aqui uma generalização grosseira, mas não está muito distante de muitos de nós que guardamos esse hábito de toda vez que alguém pergunta como estamos, tirando a polidez do dia a dia, tudo bem, a gente responde tudo bem. Quando alguém efetivamente se dispõe a nos ouvir, a gente puxa o carretel das dificuldades, das lamentações, das queixas
e nos colocamos a detalhar essas dificuldades, dramatizando-as com uma sobrecarga de percepção negativa. Todos nós, quase todos, com as justas exceções, agiríamos igual ao que André Luiz está falando. E aí, recorrendo à palavra que ele se utiliza no slide anterior, quando ele fala que foi recorrendo a velho vício que ele embasou essa resposta, e nós já podemos compreender que esse vício é o vício da queixa, é que nós vamos entender aqui que o que André Luiz está nos dizendo é que nós temos que ter muita dificuldade para conseguir domar essa queixa, e é em função dessa dificuldade que nós temos que ter muita disciplina, como nós vamos ver, para que nós não caiamos nessa armadilha. Afinal de contas, não é simplesmente falar das dores. Quando nós começamos a falar dessa forma das nossas dores, das nossas dificuldades, nós mudamos a nossa percepção dos acontecimentos da vida, mudamos a vibração que nos rodeia, mudamos as companhias espirituais que nos rodeiam, e isso eleva sobremaneira a sensação de dor e de sofrimento que uma dificuldade muitas vezes natural para o nosso aprendizado traria. E aí o Clarencio levantou-se sereno, diz André Luiz, e falou sem afetação. Fez a pergunta: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Vamos nos deter um pouquinho nessa pergunta. Vejam que antes André diz que Clarencio ouviu sem nenhuma intenção de interrompê-lo. Ele apenas escutou com atenção o que André Luiz falava, mesmo que fosse um rio de lamentações. Ao final da fala de André, ele se levanta sem nenhuma afetação e pergunta se ele deseja a cura espiritual. Ou seja, se nós lembrarmos dos capítulos anteriores, nós vamos ver que André passou por um processo de reconstrução perispiritual ali do que foi afetado pela sua conduta, portanto, estruturalmente, no que diz respeito a seu perispírito, tudo já estava sendo cuidado, reconstruído, mas lembrem-se que Lísias diz para ele lá no capítulo 5, que nós estudamos semana passada, que ele poderia estar curado das moléstias do ponto de vista físico e do impacto que elas tiveram no seu perispírito, mas que as viciações mentais que originaram essa cadeia, esses eventos em cadeia, esses adoecimentos, ainda estavam nele, indicando que a cura para acontecer, para que ela pudesse se dar nas causas, nas origens do problema, ela deveria ser mais profunda. E nós estamos entendendo aqui que o Clarencio faz referência a essa cura mais profunda quando pergunta se André quer de fato a cura espiritual. Ou seja, se ele quer estancar o que está dando origem ao adoecimento, ou que deu origem ao adoecimento e à sua forma de viver. E aí é que a gente vai entender que a queixa está por trás desse padrão de vida absolutamente negativo e desregrado, que não afeta só os outros, mas ao próprio André. E aí, ao gesto afirmativo dele, Clarencio continua: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil.
Vejam só, lamentação é uma enfermidade mental. E uma enfermidade que exige um tratamento custoso, longo e muito difícil. Nós vamos entender já já o porquê. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Vejam que a disciplina do lábio vem depois da renovação dos pensamentos. Não basta não falar se você continua pensando e sentindo com base nos padrões da queixa, da lamentação. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora. Enxergar padecimentos onde a luta edificante só identificar indesejável cegueira d'alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Então, o que o Clarencio está nos dizendo? Que quando a gente entra pela linha da lamentação, o esforço básico e fundamental da vida, que todos temos que lidar com esse esforço, as dificuldades naturais para o nosso aprimoramento, elas são distorcidas e encaradas com um peso maior do que o que realmente possuem. Ou seja, aonde há um movimento natural da vida nos convidando ao crescimento, nós começamos a nos julgar como seres que diante desse mecanismo natural da criação deveríamos ter algum tipo de exclusividade, algum tipo de senha VIP para que quando pudéssemos encarnar estivéssemos livres do esforço e das dificuldades que são naturais, porque nem tudo, como a gente vai ver, é expiação de vidas anteriores. Nós podemos pedir simplesmente provas para crescermos, e isso é natural da lei de progresso, que é uma lei que nós encontramos lá no livro dos Espíritos, para quem quiser conferir. Então, com base nisso, a gente já vê como que há uma distorção da realidade, segundo a percepção daquele que vive no clima da queixa. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres, ou seja, há uma providência divina. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Vejam que a mesma atenção que o benfeitor dedicou para o André aqui comparece como firmeza, né? Que não há mais tempo para esse tipo de postura. E é interessante a gente se apropriar desse momento, porque a desencarnação, ela vai nos conduzir de uma forma ou de outra, em algum momento, ao auxílio da espiritualidade. Mas nós não estaremos mais autorizados, se quisermos receber essa ajuda, a continuarmos vivendo no clima que vivemos aqui, ainda quando se trate dos simples padrões mentais que nesse plano ninguém percebe. Quando chega no mundo espiritual, eles se tornam muito mais nítidos. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Essa constatação é importante também para que a gente passe a reclamar menos. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Vamos reler essa última linha porque ela é fundamental. Se deseja permanecer aqui, na casa de assistência que se encontra em nosso lar,
vai ser preciso que André Luiz discipline e reorganize os seus padrões mentais. Estamos entendendo por que ele vem nos dizer que precisamos fazer isso agora, enquanto estamos encarnados? É para que quando chegarmos lá, a gente já esteja afinado a essa forma de viver, que vê no trabalho uma bênção, que disciplina o pensamento, que não fala excessivamente de si ou das suas dores. Nós estamos sendo convidados por André Luiz a mudarmos a nossa forma de viver enquanto estamos a caminho, para que não tenhamos que passar por essas dores que ele passou. Nesse íntere, secara-se-me o pranto e chamado abrios, vejam, pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. E aí o Clarencio vai explicar para ele de que se trata esse trabalho que ele vai fazer em nosso lar. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ou seja, o dinheiro, para que pudesse estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família? Não é diferente em nosso lar. A única diferença são os detalhes muito importantes, mas eles estão presentes. E quais são esses detalhes? Que nos círculos carnais, tudo isso era feito segundo a convenção e a garantia do dinheiro. Lá no nosso lar, o trabalho e as aquisições definitivas são comuns ao espírito imortal. Ou seja, não é pela recompensa que nós vamos trabalhar. Nós vamos falar disso nos capítulos à frente, quando esclarecermos uma questão muito polêmica do nosso movimento, que é o movimento espírita, que é a questão do bônus hora, que a gente muitas vezes fazemos brincadeiras em torno do bônus hora. Aqui ele já está dizendo que a natureza do bônus hora não é uma recompensa, mas é o próprio espírito entendendo que o trabalho é uma necessidade permanente. Muito bem, fechada essa apresentação do que o capítulo nos traz, vamos estudar um pouquinho, com base na própria fala de Clarencio, por que a queixa é algo tão difícil da gente vencer e por que ela compromete tanto a nossa caminhada aí enquanto estamos na encarnação. Primeiro nós vamos trazer um conceito que está lá no Pensamento e Vida, num capítulo chamado Hábito, na obra Pensamento e Vida, do Emmanuel. Lá no capítulo chamado Hábito, o Emmanuel vai conceituar o hábito como sendo uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Por que você está trazendo isso, Marcelo? Meus amigos, a queixa, ela é um vício. Vamos colocar aqui como sinônimo de vício o hábito. Se transformou um hábito no sentido de um hábito vicioso. E o que seria o hábito? Segundo Emmanuel, ele é uma esteira de reflexos mentais acumulados, ou seja, é algo que vai passando e nós vamos simplesmente consumindo esses reflexos mentais acumulados. Por que reflexos mentais? Como assim reflexos? Reflexo é a forma como nós reagimos às circunstâncias da vida. Então, na questão da queixa, por exemplo, funcionaria mais ou menos assim. Toda vez diante de uma dificuldade, nessa esteira de reflexos mentais, vai vir reclamação, queixa, lamentação. E isso opera nos induzindo à rotina da lamentação. Nós vivemos de uma forma em que cada vez que somos acionados pela vida
diante de uma prova para nosso crescimento ou de uma dificuldade em função de uma expiação, nessa esteira dos reflexos mentais e na nossa rotina mental vem queixa, vem lamentação. Muitos de nós possuímos esse hábito, o hábito da reclamação. E nós vamos ver por que isso é complicado, mas é importante nós entendermos desde agora que isso é um hábito. Porque se é um hábito, nós entendemos o porquê que é difícil de mudar. Essa enfermidade mental a que Clarencio se refere, ela apesar de ser colocada na conta da enfermidade, ela é um hábito, ou seja, é algo que nós já fazemos sem perceber. Nós não nos damos conta de que vivemos no padrão da reclamação, no padrão da queixa. Nos lamentamos a respeito de tudo que acontece que não, entre aspas, nos favorece. Entre aspas, eu digo porque tem coisas que nós não reclamamos que parecem boas e que vão nos levar a precipícios. Então é preciso que nesse momento em que nós estamos nos apropriando aqui do ensinamento que André Luiz está trazendo, vamos fazer uma pausa e pensar, será se eu não vivo segundo esse hábito da reclamação? Será se eu não estou vivendo segundo esse hábito da queixa, esse hábito da lamentação, apenas deixando que o reflexo desse mau hábito tome conta de mim quando uma dificuldade natural da vida, como nós vimos, me chama para evoluir, me chama para progredir? Vamos, nesse momento, tentar fazer um diagnóstico ainda que breve. É claro que depois daqui, você pode, no seu momento de meditação, no seu momento de oração, levar isso para uma reflexão mais profunda. Mas desde agora, tenta identificar se você não vive segundo esse hábito, segundo esse reflexo da reclamação. Porque para mudar um hábito, é preciso, primeiro, reconhecer que ele está lá, e segundo, reconhecer o mal que ele nos traz. E é esse o objetivo aqui do nosso estudo, um dos objetivos. Então, seguindo, vamos entender por que nós reclamamos. Em que circunstâncias que nós estamos mais propensos à queixa. Porque mesmo que ela seja um hábito, existem alguns mecanismos por detrás desse hábito que acionam esse conjunto de reflexos, como o Emmanuel nos fala, quando nos diz a respeito do hábito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 8, Allan Kardec vai fazer uma associação interessantíssima da queixa com a circunstância reencarnatória. Vamos ver qual é para que nós possamos entender. Ele diz assim: tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, aqui a parte que nos interessa, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Vamos fazer uma pausa aqui. Kardec está trazendo para a gente uma tipologia para classificar as criaturas. Nessa primeira tipologia, ele está nos dizendo que tem pessoas que trazem esse instinto naturalmente bom de sofrerem na encarnação sem murmurar, que tem o que ele define como uma resignação toda cristã, e que diante de uma dor apenas pedem a Deus as forças para que possam suportar e aprender
nesses momentos desafiadores. Como contraposição a esse tipo, ele vai trazer um outro, que é quando ele nos diz: pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Qual é a diferença, Marcelo? Meus amigos, minhas amigas, vamos lá. Na primeira parte do parágrafo, Kardec está nos dizendo que quando nós vivemos uma prova que foi pedida voluntariamente antes da encarnação, quando é algo que nós conscientemente, no planejamento reencarnatório, assumimos para que pudéssemos vivenciar e crescer, ele nos diz que raramente nós iremos reclamar ou nos queixar dessa dificuldade. Nós vamos vivê-la com essa propensão para a resignação. Por outro lado, quando se trata de uma expiação imposta, ou seja, algo que a criatura, em função da sua rebeldia, se apercebe ainda do mal que fez, encarna e vai sofrer as consequências de uma falta cometida em vidas anteriores, quando se dá nesse sentido da expiação não desejada, ou seja, quando a pessoa não reconhece o erro, ou quando ela reconhece, mas não vê a necessidade de reparar esse erro, aí vão entrar as queixas, as reclamações, e aí tem um elemento importantíssimo aqui, que ele vai nos dizer que a queixa, ela significa uma revolta contra Deus. E aqui é muito importante um esclarecimento. O ruim da queixa não é só que a gente fala demais e fala para incomodar os outros e reclama e desenha as nossas dores como se fossem as piores do mundo. O pior da queixa é o simbolismo que ela traz para o espírito, ou seja, o efeito não somente do falatório, mas o que Kardec está nos dizendo é que ela indica um espírito que não aceita os mecanismos da lei divina na sua própria caminhada. Revolta contra Deus, rebeldia. Ou seja, quando nós reclamamos, quando nós nos queixamos, nós estamos indiretamente dizendo para Deus o seguinte: existe uma falha na lei divina, Senhor. Eu não acho que a minha vida deveria ser assim. Eu não acho que isso é justo. Eu não acho que esteja correto eu passar por essas dificuldades. Vejam o que está por trás da lamentação. É como se eu tivesse questionando a divindade, que segundo a questão primeira do Livro dos Espíritos é a inteligência suprema. É como se eu estivesse dizendo para essa divindade, para esse Deus, todo justiça, todo amor, toda misericórdia, que a dor que está me alcançando, ela está errada. O que está por trás da reclamação é esse desafio que nós colocamos para Deus, dizendo para Ele que a forma como a vida está se encaminhando não é a correta, não é a mais pertinente. Então vejam que, olhando por esse prisma, quando a gente reclama, nós temos a audácia, eu poderia colocar essa palavra, de reclamar da lei divina, dizendo para Deus que ele está errado. Que o que nós estamos sofrendo não é justo, ainda quando seja consequência das nossas próprias ações, como é no caso de André Luiz, porque o sofrimento dele não é uma prova que ele pediu, é consequência somente da forma como ele viveu. Quando nós reclamamos, nós ficamos tão cegos que a gente deixa de ver que a consequência que nós chamamos de dor naquele momento é simplesmente uma resultante das nossas próprias escolhas.
Ou seja, eu que deveria estar reclamando de mim mesmo ou identificando a causa originária em mim mesmo da dor que eu estou passando, além de não reconhecer a mim como causa primária dessa dor, eu atribuo a divindade que possivelmente errou aí no estabelecimento das suas leis e que, portanto, eu que sou um injustiçado, estou vivendo coisas que não deveria. Veja como fica infantil quando nós fazemos uma análise mais lúcida, com mais calma, com mais racionalidade do processo da queixa. Kardec prossegue: sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, ou seja, não é regra exata que se você reclama significa que é uma expiação e que se você não reclama é uma prova. Ou seja, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação. Você pode passar por uma expiação sem reclamar, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, como nós falamos, olha só, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução para que o espírito que assim pediu para que acontecesse na sua encarnação pudesse se dar, para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer. E essa forte resolução em crescimento espiritual é sinal de progresso, porque preguiça e estagnação são sinal de atraso ou de inferioridade espiritual. Então, meus amigos, nós não estamos oferecendo aqui uma fórmula perfeita em matemática para você identificar se é prova ou expiação. Não é essa a ideia que nós estamos trazendo. O que nós queremos deixar com essa interlocução aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo é que identifica aquilo que te fere, aquilo que você considera como uma dor, como sofrimento hoje, e avalia que se é uma prova e você já não reclama, você acabou de entender por que você passa por isso. Excelente! Você identificou que você é uma alma que está numa forte resolução de crescimento e isso é um sinal de progresso inquestionável. Agora, se você reclama, isso pode significar que você está numa expiação que te foi imposta, ou seja, você antes da encarnação não compreendeu a necessidade de passar pelo que você está passando e continua não compreendendo. Apesar disso, a divindade está te convidando a perceber o que está na origem da dor que você sente. Porque a dor não é nada mais do que um convite da divindade para que possamos nos apropriar do que está causando a dor, que é uma conduta que está se afastando da lei de Deus. Deus está te convidando a perceber o que na tua ação está distante da lei de amor, justiça e caridade que ele com a qual ele rege o universo, as nossas relações. Então, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser também uma expiação. Não quer dizer que se você não está reclamando é uma prova que você pediu. Pode ser algo que você está expiando de faltas passadas, mas significa que você já está resoluto na evolução espiritual a que nós estamos convidados a fazer. Em todos esses casos, é importante nós tentarmos identificar o que é que nós estamos vivendo, se é uma expiação imposta, se é uma expiação aceita ou se é uma prova, não para que a gente possa lembrar do que aconteceu no passado, dos fatos, mas para que a gente identifique como está a nossa postura diante da lei de Deus. Porque isso é que está por trás do vício e do hábito da reclamação. É uma rebeldia que talvez se arraste há vários séculos, há várias reencarnações. E como nós vimos, o que está por trás da queixa
é a revolta contra a lei de Deus. Quanto mais a gente se revolta, mais esse círculo vicioso ele vai continuar acontecendo. Porque quem se rebela, quem se revolta contra a lei de Deus, deixa de ver aonde está errando. Ou seja, erra de novo e tem que refazer a jornada. É por isso que nós vemos os espíritos, por exemplo, lá na obra O Céu e o Inferno, os espíritos felizes relatando que diante das dores que viveram, graças a Deus que não reclamaram, porque senão teriam que refazer o processo todo. Essa fala não é como quem diz assim, se ficasse calado seria aproveitado, porque você pode calar-se e continuar numa postura de revolta contra Deus. O que eles estão dizendo é que ao não reclamarem, eles mudaram a sua forma de se relacionar com a divindade. E ao fazerem essa mudança, eles entraram em sintonia, eles foram se ajustando à lei de Deus, que é, na fala do Clarencio, a lei de progresso e a lei de trabalho. Olha só que interessante como as informações vão se costurando. Quando eu deixo de reclamar, eu estou aceitando que o imperativo da lei de Deus é de progresso e de trabalho. Ou seja, o sofrimento agora, ele é um convite para o meu crescimento. Se eu não quiser passar por isso agora, eu vou ter que passar depois, porque nós teremos que evoluir de alguma forma. Agora, é claro, eu posso fazer isso pelo amor ou pela dor. Aí, quem escolhe sou eu. É você, cada um de nós, na nossa jornada individual. Mas é interessante esse exercício que Kardec propõe para que a gente identifique se nós somos mais ou menos rebeldes diante dos mecanismos das leis divinas. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 9, lá no Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 8, o espírito Lázaro vai nos falar sobre a obediência e a resignação. Então ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão. O que isso quer dizer? Eu entro na casa espírita, estudo o espiritismo e entendo racionalmente, pelos mecanismos lógicos, por que eu vivo determinada coisa. Então, a partir da nossa conversa aqui, por exemplo, você vai pensar uma dor e vai pensar assim: ou isso é uma prova que eu pedi voluntariamente e por isso eu não devo reclamar, ou isso é uma expiação, porque se eu estou sofrendo e Deus é justo e bondoso e, portanto, não distribui sofrimento à toa, a causa dessa dor, se não está nessa vida, aí você olha a sua vida, vê que não fez nada que justifique isso, essa causa só pode estar numa vida anterior. Esse é o raciocínio da lógica espírita a partir da justiça divina. Então, racionalmente, você identifica, bem, pode ser uma expiação. Eu estou reclamando porque não aceitei esses mecanismos. Tudo isso é cabeça, é razão. Você entende pela razão, ou seja, você passa a ser obediente, mas não quer dizer que você esteja sendo resignado. É por isso que nós, espíritas, continuamos reclamando mesmo que a razão esteja nos dizendo que aquilo é justo. Vejam que interessante esse falso movimento que a alma faz. Ela entende, mas ela não consegue ficar resignada, porque a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, do ponto de vista do sentir, eu vou me curvar para a divindade e tenho que fazer esse processo junto com a lógica, com o elemento racional que é a obediência. Essas duas forças ativas, diz o espírito Lázaro, carregam o fardo da provação que a revolta insensata deixa cair.
Como assim? Eu posso estar vivendo uma experiência que é um fardo difícil de carregar e que, se eu carregasse esse fardo, tirando o aprendizado, eu poderia dar um salto, muitas vezes, qualitativo na minha evolução espiritual. Mas, quando eu me revolto, esse fardo cai. Então, o espírito, ele precisa dessas duas forças. É muito difícil nós passarmos por uma dor sem que a gente atribua uma lógica para essa dor. Eu não estou dizendo que você tem que procurar, e também nenhum problema nisso, mas que você tem que procurar uma terapia regressiva e lembrar dos fatos que aconteceram. Porque você pode lembrar do fato, isso pode dar um consentimento para a tua razão, mas não quer dizer que o consentimento do coração vai acontecer. Porque o consentimento da razão, ele não faz automaticamente com que o nosso orgulho se dobre diante da lei divina e daquele que nós magoamos e por quem fomos magoados. Esse curvar-se, esse trabalho que nós temos que fazer com relação ao orgulho e o egoísmo é um trabalho voluntário e de sentimento. É por isso que mexe com as nossas entranhas. E é por isso que não basta conhecer o Espiritismo para que a gente aceite as dificuldades e para que a gente reclame menos. Especialmente nesse momento turbulento em que nós vivemos no nosso país, quantos companheiros nós não vemos se perdendo em reclamações, em queixas, num processo de profunda rebeldia contra a lei divina, apesar do conhecimento que possuímos. Muitos de nós caímos nessa armadilha da reclamação. Por quê? Porque já temos o consentimento da razão, mas ainda não temos o consentimento do coração. Então, quando o coração vai consentindo, nós vamos reclamando menos. Vejam que beleza essa afinação com a lei de Deus. Quando nós vamos nos harmonizando com esses mecanismos da divindade, conosco mesmos e com o próximo, a gente deixa de reclamar. A gente pode até chorar, a gente pode se entristecer, mas a gente aceita o impositivo de mudança, o impositivo de movimento para melhor que as dores, que as dificuldades estão nos trazendo. E é isso que Clarencio está dizendo para André Luiz. Meu filho, você precisa mudar o teu padrão mental. Essa rebeldia toda com a qual você viveu ao longo de uma encarnação, que te fez sofrer esses anos todos nessa zona inferior espiritual e que te trouxeram até esse momento, ela não pode permanecer se você quiser receber auxílio aqui em nosso lar. Então os espíritos, eles são todo amor, eles ouviram a reclamação de André, mas não há tempo a perder. Meus amigos, se nós encararmos a nossa vida dessa forma, nós já estamos preparando uma desencarnação de profunda paz e profunda qualidade. Porque nós já vamos estar vivendo segundo esse entendimento abençoado de que dificuldades e dores, provas, ou quando pior, não são expiações, fazem parte, como diz o Espírito Joana de Ângeles, do cardápio evolutivo, são necessários para que a gente possa avançar espiritualmente. Então, com essas ferramentas aqui, que quando dialogam com o relato do André Luiz, ganham um colorido ainda mais especial, nós estamos municiados de conhecimento para fazermos um diagnóstico de como anda o nosso hábito. Estamos reclamando demais, estamos aceitando as dores, porque lembrem, a reclamação não é só o incômodo do falatório,
é a revolta, ela expressa uma rebeldia diante da lei de Deus. E aí, para a gente fechar esse conjunto de reflexões, vejam que esse é o tema do capítulo inteiro, do capítulo 6 inteiro. Nós vamos trazer aqui alguns trechos de uma mensagem do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, que está lá na obra Palavras de Vida Eterna e que é intitulada No Convívio do Cristo. Esse título é muito interessante, porque o que ele vai nos dizer é que quando nós começamos a conviver efetivamente com Jesus, nós deixamos de reclamar. Emmanuel vai comentar, o que inspira o comentário dele é um trecho que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aonde está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é esse movimento interessantíssimo que André está vivendo. Ele está tendo que deixar as coisas velhas para trás. Ele está tendo que viver em Cristo. Ele está tendo que aprender a entrar nos padrões das leis divinas, aonde tudo se faz novo. E aí o Emmanuel comenta com absoluta maestria. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Vejam só, respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. A queixa, meus amigos, do que nós estamos vendo não é um problema do que nos acontece exteriormente. A queixa são formas adoecidas de ver a vida, conteúdos emocionais adoecidos que nós carregamos dentro de nós. É por isso que uma pessoa rebelde, uma pessoa que se lamenta muito, ainda que ela ganhe na loteria, ela vai encontrar motivos para reclamar. E uma pessoa que já vive no convívio do Cristo, que já se afinou com a lei divina, ainda que ela passe por uma dor muito profunda, ela vai ter motivos para tirar o que de melhor estar ali. O que nós estamos aprendendo com a fala inicial do Emmanuel? A lamentação não é um problema do que acontece fora. A lamentação, ela fala do conteúdo daquele que reclama traz. Ou seja, é um somatório, é uma bagagem de experiências e reflexos que nós trazemos, que estão automatizados, que são um hábito, um vício, e que nós não percebemos que são conteúdos nossos. Quando as dores chegam, a gente reclama como quem diz assim: se isso for tirado da minha vida, tudo vai ficar melhor. Mas é uma ilusão, porque as lentes da criatura é que estão sujas, é que estão adoecidas. É por isso que o Emmanuel fala que essas pessoas, elas acalentam em si mesmos espinheiros e pântanos, charcos. Elas trazem consigo um submundo de mágoas e desilusões. A reclamação não é pelo que nos acontece, é pelo conteúdo que nós trazemos. Ele prossegue. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Vejam que interessante, quando a gente reclama, a gente detalha, esmiuça o mal, a dor.
E a gente vai nesse carretel de lamentações, dramatizando o mal, dando vida para ele, ressentindo, acionando tanto organicamente quanto espiritualmente todo o conjunto químico que leva ao adoecimento. Isso é o que está por trás, por exemplo, da doença de André Luiz. Lembram lá nos capítulos iniciais, quando os benfeitores dizem para ele que a forma dele, obscura e pesarosa de viver, bombardeou o seu organismo? Não é por acaso que ele está dedicando um capítulo inteiro para o problema da queixa. É porque ela está por trás dessa forma adoecida de viver. E aí ele dá então o contraponto a esse movimento. Ele diz: se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. É claro que esquecer aqui não é no sentido literal de não lembrar, porque aí ou uma doença ou a gente bate a cabeça e perde a memória. Esquecer é no sentido de dar o justo valor a eles. Eu aprendi com essas dores? Se eu aprendi, só gratidão. Se eu não aprendi, eu tenho que trazer essa experiência não para reclamar ou para ressentir, mas para ver aonde que eu fiquei empacado nessa dor. O que eu preciso recuperar dessa experiência e digerir em mim. E aí uma outra coisa interessante. Quando a gente passa por uma dor e supera, a gente não fala dela. Quando nós superamos uma dor, podem observar que toda a conversa a gente usa aquilo como pano de fundo. A gente recheia o comentário, ainda que seja uma vivência de outra pessoa, a gente faz a entrada com a nossa dor. Então, por exemplo, se algum amigo ou amiga nossa nos procura para falar sobre uma dificuldade conjugal ou uma separação, nós mal ouvimos o que ele está falando e começamos a falar da nossa relação ou da nossa separação. E começamos a dramatizar e detalhar o que aconteceu, porque ainda não aprendemos com aquela experiência. A gente continua reclamando, mesmo muitas vezes aquele relacionamento não existindo mais. Olha só o que a Emmanuel explica. Você carrega um charco que te faz reclamar e não percebe. Provavelmente, quando entrar numa outra relação, vai reclamar do mesmo jeito, porque é o conteúdo do indivíduo que faz ele ver a vida de forma distorcida. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Gente, não é acaso. Não pode ser acaso, e isso tem acontecido repetidas vezes nos nossos estudos. O Emmanuel está seguindo a mesma linha de raciocínio do Clarencio, ou seja, a forma de combater a reclamação é o trabalho. Reclamar menos, trabalhar mais. Eu tenho certeza absoluta que essas informações não são uma coincidência, porque nós vimos lá na live de abertura que o Emmanuel ajudou o André Luiz na construção ali da estrutura da obra. Então, os dois espíritos estão dizendo para a gente: pensa no melhor diante de uma dor e busca o trabalho a fazer. É o que o Clarencio está dizendo para André. Meu filho, aqui não há tempo para queixas. Nós temos trabalho e somos felizes, diz o Lísia no capítulo 5, porque temos trabalho a fazer. Quando a reclamação nos visitar, quando o queixume, a lamentação nos visitar, vamos trocar o hábito, e aí é o processo da disciplina, porque nós temos que reconstruir esse hábito ou formular um novo hábito. Vamos pela disciplina nos perguntarmos o que nós podemos fazer para remediar aquele mal, porque reclamar não vai resolver. Nós não estamos nos referindo aqui a uma conversa de aconselhamento em que você procura alguém, por exemplo, na casa espírita, para fazer um diálogo fraterno, desabafar.
Nós estamos falando da queixa sistemática, que é essa forma de ver a vida da rebeldia em que tudo a gente reclama, tudo a gente se queixa. Esse é o hábito que deve ser combatido. E aí, para coroar essa brevíssima hora de reflexão, o Emmanuel nos diz, consoante a assertiva do apóstolo Paulo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. O companheiro problemático, o filho rebelde, o chefe agressivo, as doenças, as dificuldades financeiras, se nós estivermos em Jesus, mesmo essas dores serão vistas por um novo prisma. O primeiro passo é silenciar a reclamação, entender que nós temos que nos afinar com a lei de Deus e que talvez, se essa dor for uma expiação, ela está nos convidando a curvar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a mudar os nossos padrões egoístas de viver. E isso se dá pelo consentimento do coração, que muda hábitos, muda os nossos reflexos diante do outro, diante da vida, do trabalho, das dores. E aí nós vamos reclamando menos, porque estaremos no convívio de Jesus. Olhem que beleza! Nós estaremos aprendendo a conviver com Jesus, porque apesar de não estar conosco fisicamente, lá se vão 2000 anos, ele permanece fiel ao nosso lado. Mas, ainda que ele estivesse fisicamente, se nós não mudássemos o nosso padrão de ver a vida, a gente ia caminhar ao lado dele reclamando. Como nós vemos muitas vezes ali nos relatos dos evangelistas e no ato dos apóstolos. Quando nós convivemos verdadeiramente com Jesus, quando nós partilhamos a sua forma de caminhar, as reclamações diminuem, as queixas vão se calando e nós vamos no movimento de silêncio e de muita beleza, aprendendo com o que a vida nos traz. Esse é o convite carinhoso que André Luiz está fazendo para nós e que nós reforçamos aqui nessa breve hora de estudo. Assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Deixa aí as tuas dúvidas, as tuas sugestões e até a próxima semana, onde nós vamos estudar o capítulo 7. Um abraço e até lá!